essa noite de hoje. Quero mais uma vez expressar a minha alegria em estar com vocês. Hoje, na parte da tarde, eu estava terminando de ler um documento e terminando também de preparar, terminando não, né? Elaborando, preparando uma pregação que eu já estou há alguns dias preparando, uma pregação que eu vou fazer em janeiro, e estudando o documento para essa pregação e me preparando. De repente, eu me vi me lembrando desse encontro de hoje à noite, desse momento, dessa oportunidade que eu teria com vocês, e de súbito eu parei de fazer o que eu estava fazendo, escrevendo no computador e lendo, e comecei a louvar a Deus. Quando eu me lembrei que hoje à noite nós estaríamos juntos, eu comecei a louvar por cada um de vocês, a louvar pelas dificuldades de vocês, a louvar pelas facilidades também de vocês, pelas alegrias, pelas tristezas, pelo esforço. E fui louvando ao Senhor por cada um, por cada uma de vocês. E quanto mais eu louvava, mais o meu coração se enchia de alegria. Quanto mais eu louvava, mais o meu coração se enchia de alegria quando eu ia louvando por cada um de vocês. E o Senhor colocou no meu coração assim, que Ele enchia o meu coração de alegria, porque estaria reunido nessa noite um povo muito esforçado. Essa foi a palavra de ciência que Deus me deu. Um povo esforçado. E eu acredito que Deus quer falar muito com essa expressão, um povo esforçado. Sobretudo quando se fala em, como a irmã partilhava anteriormente, de nós, mesmo reconhecendo toda a nossa dificuldade, mesmo reconhecendo nossa fraqueza, mesmo reconhecendo que nós não temos todos os atributos, todas as qualidades, todas as características que nós precisaríamos ter para anunciar a palavra de Deus, mesmo assim nós não desistimos. Mesmo assim nós seguimos. Mesmo assim nós vamos caminhando. Senhor, eu não sei, mas eu vou. Eu não sei como fazer, Senhor, mas eu vou fazer porque o Senhor está me chamando a fazer. Eu não sei que próximos passos devo dar, mas eu sei que eu posso dar esses passos porque é o Senhor quem ampara cada um desses passos. E eu ia louvando, agradecendo a Deus por esse povo esforçado, por esse irmão esforçado que você é, por essa irmã esforçada que você é. Eu não os conheço, a nenhum de vocês, nem pessoalmente e nem assim saber das características de vocês, saber em que vocês trabalham, como vocês pensam, como foi o processo de encontro de vocês com o Senhor, quando foi que vocês começaram a pregar. Sinceramente, eu não sei nada sobre vocês. Mas uma coisa sobre vocês Deus me falou. Uma coisa sobre vocês Deus me revelou nessa tarde em que eu louvava por vocês. Deus me disse que vocês são homens e mulheres esforçados. E só diante disso, mesmo sem conhecê-los melhor, eu já tenho muitos motivos para agradecer a Deus a oportunidade que Ele me deu de, ao longo dessas 3 quartas-feiras, nós nos conhecermos, mesmo que de modo virtual, mesmo que só diante da câmera de um computador, de um celular, mesmo ouvindo tão pouco de vocês, vocês me ouvindo muito mais, mas eu louvo, eu agradeço, eu bendigo ao Senhor nesse início de conversa nossa, por você ser quem você é, por você ser a pessoa que Deus fez com que você fosse, pelo seu esforço. E esforço é algo que a gente às vezes faz contra a nossa vontade. Porque tudo aquilo que a gente precisa fazer esforço significa que a gente requer de nós uma força que vai além da força que nós faríamos
Tá sem áudio, Leandro. Estão me ouvindo bem agora? Agora sim. O mesmo problema de semana passada. O meu computador está trocando a configuração do áudio por conta própria. Mas vamos lá. Eu estava dizendo que quando a gente vai à academia e a gente faz musculação e lá a gente tem que pegar aqueles pesos e fazer um esforço para puxá-los. Eu gosto muito dessa imagem porque quando você tem que fazer um esforço para puxar alguma coisa ou para erguer algum peso, nós precisamos recorrer a um esforço que não é muitas vezes fácil ou que não é muitas vezes natural para nós. Mas aqueles que anseiam, aqueles que desejam fazer a musculação, eles vão fazer o esforço. Se nós queremos ser pregadores e pregadoras cada dia mais eficazes, cada vez mais de acordo com aquilo que Deus quer para nós, é preciso que nós façamos um esforço. E no caminho disso que Deus vem me falando, desde esse louvor na parte da tarde, e eu confesso para vocês uma coisa assim até muito interessante, até sem ter muita vergonha de partilhar isso com vocês. Depois que Deus colocava no meu coração esse desejo de louvar por vocês, eu não consegui mais ler, eu não consegui mais estudar, eu parei o que eu estava fazendo, comecei a louvar e do meu louvor e da minha oração, eu não consegui mais prosseguir aquilo que o documento que eu estava estudando, o estudo que eu estou fazendo para essa pregação que eu estou preparando para janeiro. E até então eu não entendia por quê. Mas agora Deus está me dizendo por quê. Por que eu não consegui mais? Por que eu não consegui continuar o trabalho que eu estava fazendo? Porque Deus queria me manter ainda na escuta, de querer ouvir aquilo que Ele queria falar nessa noite, embora eu já tivesse com o meu material preparado daquilo que nós queremos partilhar nessa noite. Deus, como se me pedisse, mantenha-se na escuta. Fique em silêncio. Não estude mais, não leia mais, fique em silêncio. E assim eu fiquei até quase agora, a hora de nós nos encontrarmos. Eu queria convidar vocês a pegarem a palavra de Deus no livro do Eclesiástico, Eclesiástico 51, é o último versículo do livro do Eclesiástico. É fácil de achar. Vá ao livro do Eclesiástico e vá ao último versículo. Tem uma pequena diferença, porque na tradução da Bíblia da Ave Maria, o último versículo é o versículo 38. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, da Bíblia do Peregrino, é versículo 30. Então, como eu não sei qual é a tradução que vocês usam, que cada um de vocês está usando agora, fica mais fácil dizer que é o último versículo do livro do Eclesiástico. E assim é a palavra que o Senhor deu para a gente começar a nossa conversa de hoje. Cumpri vossa tarefa antes que o tempo passe. E no devido tempo ele vos dará a recompensa. Quero repetir esse versículo. Cumpri vossa tarefa antes que o tempo passe. E no devido tempo ele vos dará a recompensa. Amados irmãos, o Senhor falava de pessoas, de homens e mulheres esforçados, e isso vai muito ao encontro dessa palavra que Ele já tinha me dado, de preparação para o que a gente vai conversar hoje, nós vamos trabalhar hoje a temática de o que a gente faz do momento em que a gente é convidado, a gente recebe aquela notícia, aquele convite de que seremos nós que vamos pregar na próxima semana, na próxima reunião de oração, ou ainda
o processo que Deus vai trabalhando em nós, do momento em que a gente é convidado para pregar em uma pregação, por exemplo, que ainda será daqui a um certo tempo, como, por exemplo, essa pregação que eu dizia para vocês que eu vou fazer em janeiro, lá no dia 23, parece, de janeiro, e eu já estou me preparando desde já. Como é esse processo? O que a gente começa fazendo? O que a gente faz primeiro? O que a gente faz depois? Como que a gente vai se preparando? E aí, então, o Senhor dava essa palavra. Cumpri vossa tarefa. Essa é uma ordem que o Senhor está dando para nós. Cumpri a sua tarefa. Cumpri o seu dever. E qual é o dever do pregador quando ele vai pregar? Qual é a tarefa que o pregador tem a partir do momento que ele fica sabendo que ele vai pregar? Semana passada eu partilhava com vocês que pregação é chamado de Deus. Nós não nos oferecemos para pregar. Isso precisa ficar muito claro para nós. Nenhum pregador que de fato recebeu de Deus um chamado para ser pregador, ele se oferece para pregar. E daí a gente acha muito estranho, eu particularmente acho muito estranho, quando eu vejo em algum lugar, em alguma postagem, algum pregador dizendo assim: minha agenda está aberta para o ano de 2021. Podem fazer contato, podem me contactar, pois a minha agenda está aberta para 2021. Particularmente, quando eu vejo isso vindo de um pregador, vindo de um músico, um ministro de música, vindo de qualquer outra pessoa que tem sobre a sua vida um chamado, eu percebo quanto ainda falta para esse irmão, essa irmã, entender o que é um chamado de Deus. O chamado, a pregação, seja ela num grupo de oração, seja ela num evento, seja ela num encontro, ela é um chamado de Deus. É Deus quem escolhe, é Deus quem chama. Eu não me ofereço para pregar. Eu não coloco postado lá, eu, Leandro, que a minha agenda está aberta para 2021. Eu jamais faria isso. Por que eu jamais faria isso? Porque aqueles lugares que Deus quer que eu vá, que na sua onisciência, aquele que sabe todas as coisas, sabe que eu preciso estar naquele estado, naquele país, naquele lugar, naquela cidade. Deus que sabe todas as coisas, ele arrumará uma maneira de fazer esse chamado chegar até mim. Como, por exemplo, essa participação que eu estou fazendo com vocês nessas 3 quartas-feiras, que eu acredito que é um chamado de Deus, que chegou até mim pela pessoa do José Augusto. Pregação, irmãos, é chamado de Deus. Pregação não é oferecer-se, é receber de Deus o convite. E essa palavra ela fala muito disso. Cumpri vossa tarefa antes que o tempo passe. E no devido tempo ele vos dará a recompensa. Vamos pensar que Deus está falando isso para nós pregadores. Cumpri vossa tarefa antes que o tempo passe. Que tempo é esse? Às vezes esse tempo é de uma semana. Exatamente marcada entre o dia em que nós recebemos o convite para pregar e o dia daquela reunião onde vamos pregar. O dia em que Deus me fez o chamado para pregar num evento e o dia do evento. Cumprir vossa tarefa antes que o tempo passe significa olhar para esses dias, para essas horas que nós temos até o dia de cumprir a nossa tarefa. E qual é a tarefa do pregador? A tarefa do pregador é pregar. A tarefa do pregador é anunciar a palavra de Deus. Levar essa palavra ao coração das pessoas como um garçom, como aquela comparação que nós fizemos na semana passada. E aí, o livro do Eclesiástico está falando que é preciso que nós cumpramos essa tarefa antes que o tempo passe. E é desse tempo que eu quero refletir
que eu quero meditar um pouco com vocês nessa pequena conversa que estamos tendo nesse dia 18 de novembro de 2020. Recentemente, irmãos, o Papa Francisco lançou uma carta apostólica. Mais exatamente no dia 30 de setembro, agora, recente, ainda não temos nem 2 meses, uma recém-lançada carta do Papa Francisco, que fala sobre o afeto à Sagrada Escritura. Eu ainda não tive a oportunidade, porque a gente quase não está saindo devido à pandemia, de comprar o livrinho como documento mesmo, como muitos que eu tenho, que aqui no Brasil é lançado com essa cor laranja, aquilo que o Papa escreve. Mas eu imprimi a carta, não é muito longa, ela é fininha, são poucas páginas. Eu imprimi a carta e desde o dia em que o Papa lançou, eu venho me debruçando sobre essa carta. E eu ia deixar para falar só no final, mas já vou dizer de uma vez. Eu queria deixar para vocês como uma tarefa de casa de hoje até a próxima quarta-feira, que será a nossa última quarta, o nosso último encontro. Eu queria deixar como uma tarefa para vocês lerem essa carta. Fazer uma leitura orante, uma leitura atenta, pegando aí um marcador de texto, marcando aquilo que você achar que é importante, que é principal. A carta se chama O Afeto à Sagrada Escritura, do Papa Francisco, lançado no dia 30 de setembro. Entrando no site do Vaticano, você consegue baixar no seu tablet, no seu computador. Se não quiser imprimir, não tem problema. Você que tem facilidade para ler virtualmente, você pode ler no seu mouse, no seu iPad, no seu computador, no seu celular. E peço, então, como uma tarefa, que todos vocês leiam a carta completa. Eu vou falar algumas coisas dela hoje, mas eu peço que vocês leiam a carta completa. E aí, na próxima quarta-feira, a gente pode fazer uma breve partilha sobre o que vocês acharam dessa leitura. Chama-se O Afeto à Sagrada Escritura, do Papa Francisco. Essa carta, o Papa escreveu para celebrar, para comemorar o 16º centenário da morte do grande santo da Igreja, do qual nós, pregadores, deveríamos ter muita devoção a ele, que é São Jerônimo. Se hoje a Sagrada Escritura está em nossas mãos, se hoje nós temos a facilidade de ler a Escritura, se hoje nós temos a facilidade de ter a Escritura traduzida em língua portuguesa, traduzida para o inglês, que acredito que vocês também dominem bem, nós devemos muito a São Jerônimo. Foi São Jerônimo o primeiro, a pedido do Papa São Damaso, que lá atrás, há 1.600 anos atrás, há mais de 1.600 anos atrás, pegou o texto sagrado do hebraico e do grego e traduziu para o latim, a chamada Vulgata. E por causa dessa tradução de São Jerônimo para o latim, é que se facilitou tanto a tradução do latim para outras línguas, inclusive a língua portuguesa, o inglês, e essa palavra chegasse até nós. Veja, amados irmãos, o Papa Francisco escreveu essa carta, O Afeto à Sagrada Escritura, em comemoração ao 16º centenário da morte de São Jerônimo, para dizer para nós, para todos nós, para todos os cristãos, para todos os católicos do mundo, que nós precisamos aumentar a cada dia mais o nosso amor, o nosso afeto, a nossa paixão pela Sagrada Escritura. Eu e você, enquanto pregadores, temos que ser pessoas profundamente apaixonadas pela Bíblia. Apaixonados a ponto de não querer passar um dia sequer sem ler o livro sagrado, sem ler a Sagrada Escritura. E o Papa Francisco diz nessa carta, o afeto à Sagrada Escritura, que São Jerônimo
ele era, assim como eu e você somos chamados a ser, um apaixonado pela Sagrada Escritura. Leandro, o que isso tem a ver com o assunto que nós nos propomos a falar hoje, que é o que o pregador faz do dia que ele recebe a notícia de que ele vai pregar até o dia da pregação? O que isso tem a ver com essa carta? Muita coisa. Eu vou partilhar com vocês assim algumas dicas, alguns elementos que são importantes, uma espécie de um passo a passo do que nós deveríamos fazer a partir do momento em que somos convidados para pregar até o momento da pregação. A primeira coisa que eu gostaria de sugerir que você fizesse é algo que eu já faço há muitos anos. A primeira coisa que eu faço todas as vezes que alguém me convida para pregar, seja no grupo de oração, seja num pequeno grupo de oração, seja num grande grupo de oração, seja num pequeno evento, seja num grande evento, seja aqui no meu estado, seja em outro país, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus. A primeira coisa, todas as vezes, Leandro, nós gostaríamos de te convidar para pregar no grupo de oração tal, e assim que eu dou a resposta que eu posso, que eu tenho disponibilidade, a primeira coisa que eu faço é louvar e agradecer a Deus por aquele convite que ele me fez. Se nós entendermos que o chamado à pregação, o chamado a fazer uma pregação, ele vem de Deus, a nossa atitude primeira não poderia ser outra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está me dando de anunciar a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está me dando de pregar a sua palavra. A primeira coisa, e eu deixo isso para vocês como uma experiência minha, de vida. A primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Depois, caminhando com aquilo que São Jerônimo é para nós, e eu quero ir trazendo essas dicas todas à luz de São Jerônimo, baseando-me nessa carta do Papa Francisco. A segunda coisa que eu costumo fazer é me colocar em oração. Claro que quando a gente recebe o convite para pregar, como nós partilhamos na semana passada, o núcleo do grupo de oração vai me dar a palavra que eu vou pregar. Deve ser essa uma responsabilidade do núcleo, dizer para mim qual é a passagem bíblica que eu vou pregar. Também, talvez, a moção, o tema daquela noite, a moção que Deus deu para aquela reunião de oração. E munido dessas duas armas, eu vou para a minha oração. É a primeira coisa que eu faço. Eu vou orar. Eu vou me colocar na escuta de Deus. Senhor, eu fui chamado para pregar. A palavra que me deram foi essa. A moção, Senhor, que o Senhor inspirou para essa reunião é essa. O que o Senhor quer dizer para aquele povo? E a hora, irmão, de se colocar em oração. Não uma oração de falação. Eu falo. Muito mais do que uma oração onde eu, pregador, falo, precisa ser uma oração de escuta. Eu leio a passagem bíblica, eu procuro me aprofundar, e aqui a gente pega o exemplo de São Jerônimo. O Papa Francisco diz que São Jerônimo, ele era um apaixonado pela Sagrada Escritura e ele era um profundo divulgador da Sagrada Escritura. Ele nunca cessava de buscar conhecer a Sagrada Escritura, de querer mergulhar na Sagrada Escritura. E olha, irmãos, São Jerônimo era um intelectual. Era um homem que tinha muito gosto pela leitura, era um homem que lia muito, ele lia de tudo. Ele lia não só a Sagrada Escritura, mas ele lia diversos outros livros, seja de poesia, seja de narrativas, seja de quaisquer leituras que fossem.
ele era um grande leitor. Quando nós somos chamados para pregar, é preciso que também, como São Jerônimo gostava muito de fazer, que nós mergulhássemos na palavra. Pegar aquela palavra que nos foi dada para pregar, ler aquela palavra uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, quantas vezes forem necessárias. Acontece que muitas vezes o pregador lê uma vez o versículo que ele vai pregar e ele já se acha pronto para pregar. Me desculpem, irmãos, mas não é assim. A nossa leitura daquele texto bíblico que nós vamos pregar, ela precisa ser uma leitura repetida. Precisamos ler mais vezes. E não só isso, mas em que contexto aquela leitura está? Em que livro aquela leitura está? A Bíblia, ela é composta, nos seus 73 livros, ela é composta de livros de diversos estilos. Aqui na Bíblia, nós temos narrativas. O que são narrativas? Histórias contadas. Aqui na Bíblia, nós temos poesia. Nos Salmos, em alguns provérbios. Aqui na Bíblia, nós temos livro de leis. Assim como a Constituição de um país, na Bíblia também tem livros de leis. Aqui na Bíblia tem livros estatísticos, que contam estatisticamente quantas pessoas tinha em cada tribo, em cada clã. Aqui na Bíblia tem novela. Aqui na Bíblia tem livro histórico, que tem, além da importância para a fé, tem uma importância para a história da humanidade. Aqui na Bíblia tem livro que traz a sabedoria do povo hebreu, ensinamentos, provérbios e ensinamentos do povo hebreu. Gente, a Bíblia está cheia de diversos estilos de livros. E isso precisa ser levado em consideração quando nós vamos pregar. Se eu vou pregar um salmo, por exemplo, vou pegar aqui o Salmo 22 ou 23, dependendo da tradução da Bíblia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Pelo caminho bom ele me leva. Ou então, se eu vou pregar o Salmo 1, feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada à beira dos rios, suas folhas não secam jamais, a árvore está sempre sendo alimentada pelas suas águas, ela não murcha jamais. Se eu vou pregar o Salmo, eu preciso levar em consideração que eu estou pregando um livro, um trecho de um livro poético. E quando eu falo de poesia, eu estou falando de figuras de linguagem, eu estou falando de uma linguagem mais figurada, eu estou falando de comparações, eu estou falando de criação de imagens. Olha o livro do Apocalipse, por exemplo. Quantas imagens São João teve que criar para poder dizer por escrito aquilo que ele não podia dizer devido à perseguição romana, exilado na ilha de Patmos. Queridos irmãos, uma segunda dica. A primeira, recapitulando, agradecer a Deus pela oportunidade. A segunda, orar. Colocar-se na presença do Senhor. E orar já mergulhando na leitura do texto bíblico. São Jerônimo, ele não cessava de procurar conhecer a Escritura. E talvez a gente fique pensando assim, mas eu não sou um especialista em Bíblia. Mas eu não sou um teólogo. Mas eu não sou... Não somos mesmo. Mas isso não pode ser motivo para nós ficarmos preguiçosos. Isso não pode ser motivo, essa desculpa. Eu não sou teólogo, eu não sou estudioso, eu não sou grande conhecedor. Você não é ainda, mas você pode se tornar, nem que seja um pequeno conhecedor. Talvez eu e você nunca sejamos grandes conhecedores da Bíblia. Nunca sejamos grandes exegetas. Nunca sejamos grandes teólogos. Mas para pregar num grupo de oração não precisa ser grande teólogo. Para pregar num grupo de oração não precisa ser grande exegeta.
Para pregar num grupo de oração, não precisa ser um grande conhecedor dos detalhes bíblicos. Para pregar no grupo de oração, você precisa ser como São Jerônimo. São Jerônimo foi tudo isso. Mas havia uma coisa que São Jerônimo era mais do que todas essas coisas. Mais do que intelectualidade. Mais do que conhecimento científico. E São Jerônimo o tinha. Mais do que isso, São Jerônimo era uma coisa que eu e você também podemos ser. Apaixonados pela Sagrada Escritura. E para sermos apaixonados pela Sagrada Escritura, a gente não precisa ter grandes conhecimentos. Basta simplesmente lê-la. Basta simplesmente mergulhar nela. Basta simplesmente orar com ela. Basta simplesmente querer todos os dias ter contato com ela. Todo dia ler, todo dia orar. Não passar um dia sequer sem ler a Bíblia. E aí, nesse dia em que a gente é chamado para pregar, além de agradecer, além de orar, de se colocar na escuta, de se abrir à escuta de Deus, começar a ler o texto bíblico que nós vamos pregar. Como disse, ler muitas vezes. E como disse também, procurar saber o que está ao redor desse texto que você vai pregar. De que livro ele faz parte? Que estilo tem aquele texto? E para isso, irmãos, desculpa dizer, mas a gente não precisa ser grande teólogo. Para isso, a gente não precisa ser grande exegeta. A própria palavra, ela nos ajuda e muito a nós darmos os nossos, que sejam pequenos mergulhos de entendimento da palavra. Por exemplo, todo livro da Bíblia, eu estou aqui com uma tradução da Bíblia da Ave Maria, todos os livros nessa tradução da Ave Maria, antes de começar o capítulo 1, o versículo 1, eles trazem uma descrição daquele livro. A Bíblia da Ave Maria, a Bíblia de Jerusalém ainda muito mais, a Bíblia do Peregrino ainda muito mais, traz no início, normalmente são 2 páginas, 3 páginas, falando brevemente o que é aquele livro, quem é o autor daquele livro, em que contexto aquele livro foi escrito. Veja, para ler isso, para mergulhar nisso, você não precisa ser grande teólogo. Para ler, para estudar isso, você não precisa de grandes conhecimentos. Você só precisa ser o homem e a mulher que Deus disse para mim hoje à tarde que você é. Esforçado. Dedicado. Você só precisa cumprir aquilo que a palavra do Eclesiástico diz: cumprir vossa tarefa antes que o tempo passe. E que tempo é esse? O tempo de preparação que nós temos para pregar. Outra coisa que nos ajuda e muito também, quando nós lemos o texto bíblico, são as chamadas notas de rodapé, que aparecem aqui no finalzinho da palavra. Todas essas explicações, às vezes é um termo bíblico que a gente não conhece, às vezes é um contexto histórico daquele livro que a gente não conhece, e cada dia que passa, as nossas Bíblias, elas estão mais enriquecidas com esses trechos, com esses verbetes, com essas notas de rodapé. A Bíblia de Jerusalém, então, que é uma Bíblia mais completa, uma Bíblia mais completa, desculpa, não é isso que eu quis dizer, é uma Bíblia que tem umas notas de rodapé maiores. Essa Bíblia que eu também estou mostrando para vocês, que é a Bíblia de Jerusalém, é chamada Bíblia de Estudo. Todas elas trazem notas de rodapé muito boas. Outra Bíblia que eu indico para vocês é a Bíblia do Peregrino, que é uma outra Bíblia que tem também excelentes notas de rodapé. As notas de rodapé são enormes. Olha aqui, eu acredito que esteja dando para vocês verem. Olha, isso aqui é o texto bíblico. Tudo isso aqui embaixo é explicação, é nota de rodapé. Então, cada dia que passa, as Bíblias estão mais ricas de notas de rodapé, as Bíblias estão com mais detalhes. E eu repito, para ler essas notas de rodapé, preparando a nossa pregação,
Nós não precisamos ser grandes teólogos. Nós não precisamos ter grandes estudos. Basta que nós sejamos, repito, aquilo que Deus disse para mim hoje à tarde que vocês são: esforçados. Demandar tempo. Gastar tempo se preparando. E prepara, e escreve, e anota, e gasta papel ou digita, para quem prefere. Eu, particularmente, gosto muito de pegar mesmo caneta e escrever, caneta e papel na mão, e escrever. Algumas outras pessoas têm mais a característica de gostar de fazer as suas anotações no iPad, no computador, no celular, em notas de celular, enfim. Mas gastar tempo. Preparar uma boa pregação, como eu disse para vocês, começa com um agradecimento. Passa pela oração, pela abertura. Você se coloca em oração e você diz para o Senhor, e é muito importante que nós digamos isso para o Senhor: Senhor, eu estou aberto. Eu estou aqui, Senhor. Se for possível, eu não sei como é a realidade de vocês, mas se for possível você ir para o sacrário, ir lá na sua paróquia, ir lá na sua comunidade. Senhor, eu estou aqui, humildemente te pedindo, me inspira. Coloca no meu coração, Senhor, aquilo que eu tenho que dizer para aquele povo. Coloca no meu coração, Senhor, aquilo que aquelas pessoas precisam ouvir para que elas se convertam, para que elas busquem a Ti, para que elas queiram a Ti, Jesus. E vai se colocando em oração, em abertura. Mergulha no texto bíblico. Leia várias vezes o texto bíblico, o versículo que você vai pregar. Leia as notas de rodapé. Veja de que livro faz parte esse trecho que você vai pregar. Pegue o contexto bíblico. É um contexto do Antigo Testamento? É um contexto do Novo Testamento? É da sabedoria do povo hebreu? É o livro da sabedoria, do Eclesiastes, do Eclesiástico? É um salmo? É o Cântico dos Cânticos, que são livros mais poéticos? É uma história? É uma parábola. Jesus adorava contar parábolas para poder ensinar coisas muito difíceis. Jesus usava parábola para poder ensinar de uma maneira mais fácil. E, às vezes, algo muito difícil de fazer o povo do grupo de oração entender que está escrito aqui na Bíblia. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine para que a gente consiga transcrever essa linguagem que talvez seja muito difícil de ser entendida pelas pessoas mais simples que vão ao grupo de oração, que através de nós, pregadores, essa mensagem chegue de maneira mais clara. E a gente vai se preparando, estudando, lendo, preparando o nosso roteiro. É muito importante, amados irmãos, a preparação do nosso roteiro. Vocês talvez não conheçam, não tenham tido ainda a oportunidade, mas o Ministério de Pregação no Brasil possui 2 apostilas. São essas duas aqui, ó. São essas 2 apostilas que nós usamos para a formação dos pregadores do Brasil. São os 2 principais materiais que nós usamos para a formação dos pregadores. Tomara que, após passar esse tempo de pandemia, vocês consigam se reunir para estudar essas apostilas, para pedir que algum formador, alguém credenciado para isso, possa levar para vocês aquilo que essas apostilas trabalham. E na apostila número 2, que é essa aqui, ela traz 3 maneiras diferentes, ela nos ensina 3 maneiras diferentes de nós prepararmos o nosso roteiro. Não sei se dá para vocês lerem, mas um dos tópicos, um dos assuntos da apostila é a roteirização, que nada mais é do que aquele papelzinho que a gente prepara com o roteiro da nossa pregação para que a gente possa pregar tendo início, meio e fim. Para que a gente não fique girando na pregação e acabe não falando nada com nada.
Quando o pregador não se prepara, não tem um roteiro em mão, ele corre o risco disso acontecer na pregação. Ele roda naquela passagem, naquele tema, e ele não sai do lugar. Ele não consegue pregar. E ao final da pregação, as pessoas olham uma para as outras e dizem assim, mas foi sobre o que mesmo que ele falou? Por quê? Porque o pregador não se preparou, não preparou um roteiro, não teve um início, um meio e um fim. Então, antes que o tempo passe, como diz a palavra do Eclesiástico, é o tempo que Deus está nos dando para, além de agradecer, além de orar, além de ler o texto bíblico, de mergulhar na palavra, preparar o seu roteiro. Preparar o seu roteiro escrevendo, anotando, reescrevendo, escrevendo de novo. Claro que nós não estamos escrevendo, o roteiro não é um texto corrido. Eu levaria aqui dias para explicar para vocês como se faz um roteiro, fazendo exercício junto com vocês. Essa é a formação que nós aplicamos aqui no Brasil. Eu não consigo explicar de maneira tão rápida como se constrói um roteiro, mas eu estou tentando, de alguma forma, falar isso de maneira bem simples, bem breve. A gente prepara aquele papel e a gente escreve uma vez e a gente desmancha e a gente escreve de novo e a gente lembra de alguma coisa ou o Senhor coloca alguma coisa no nosso coração, a gente vai lá e anota do lado. Sabe aquele papel todo rabiscado que normalmente a gente pega, passa limpo, escreve de novo ou apaga no computador e deixa só, mas em formato de tópicos que a gente vai colocando para se preparar para pregar. Ainda, irmãos, quase concluindo aqui a minha fala, uma outra coisa que eu gostaria também de trazer para vocês, que algumas pessoas acham até que caiu de moda, que não se usa mais fazer isso, mas eu diria para vocês que não, que ainda está em alta, ainda está em moda, que é a nossa preparação espiritual. O pregador, quando é chamado para pregar, ele precisa se preparar espiritualmente. Além de orar, nós também somos chamados a jejuar, nós somos chamados a rezar o terço, somos chamados a adorar o Santíssimo Sacramento, se for possível, a nos confessar, a comungar, tudo que nós pudermos fazer no campo espiritual, porque vocês sabem que nós, pregadores, enquanto estamos ali pregando, nós estamos numa verdadeira guerra espiritual. Os nossos olhos humanos não conseguem enxergar a grande batalha espiritual que se trava entre Jesus e a sua palavra e o demônio e os seus espíritos, quando a palavra de Deus está sendo anunciada e ela está chegando ao coração das pessoas. É como se o mal quisesse ir retirando aquela palavra que sai da sua boca, que vai chegar até o coração das pessoas. É como se o mal quisesse ir tirando para que aquela palavra não chegue até o coração das pessoas. E uma maneira que o demônio, o inimigo de Deus, faz para que muitas vezes a palavra do pregador não chegue ao coração das pessoas é distraindo o pregador para que ele não se prepare bem para pregar. Para, por exemplo, convencer o pregador de que ele não precisa rezar, de que ele não precisa se preparar, de que ele não precisa fazer nada disso que eu estou falando. Isso que ele está falando aí é tudo uma besteira. Isso que esse rapaz está falando aí para vocês agora, não precisa de nada disso. A unção do Espírito vem sobre você sem você precisar fazer nada disso. Essa é uma palavra maligna que pode chegar ao seu coração. É uma maneira que o inimigo tem de ir distraindo o nosso foco, a nossa atenção em Jesus e na sua palavra, para que essa palavra chegue ao coração das pessoas. Vai semeando aquelas pequenas mentiras. Não precisa rezar, não precisa jejuar, não precisa adorar o Santíssimo Sacramento. Confessar, para quê? Você se confessou recentemente. Orar, para quê? Você já tem conhecimento intelectual suficiente, você não precisa ficar estudando nada, você não precisa ficar lendo nada. Cuidado, irmãos, com essas vozes. Cuidado, irmãos, porque, como disse, o ato de pregar é o ato de uma batalha espiritual. É a batalha espiritual do poder da palavra de Deus
que está sendo anunciada na pobre pessoa do pregador, que deve chegar ao coração das pessoas e de todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, como nos diz a oração de São Miguel Arcanjo, que quer desviar, quer tirar tudo aquilo que pode chegar de maravilhoso, que só a palavra de Deus pode dar ao coração das pessoas, porque sabe que se aquela palavra chegar ao coração das pessoas, o inimigo sabe que quem tem poder para tocar o coração das pessoas, para curar o coração das pessoas, para converter o coração das pessoas, quem tem poder para isso não é a palavra do pregador. Quem tem poder para isso é a palavra de Deus, anunciada pelo pregador, que é um instrumento, que é um mensageiro, que é um portador dessa palavra de Deus ao coração das pessoas. Preparação espiritual é muito importante. Então, irmãos, fazendo aqui uma breve recapitulação. Qual é o caminho que o pregador faz do dia que ele recebe o chamado para pregar até o dia da pregação? Como disse para vocês, não são leis, não são regras, são sugestões, são dicas, que estão todas contempladas detalhadamente, como eu disse para vocês, nessas duas apostilas, que quando vocês tiverem uma oportunidade, se Deus quiser, vocês participarão dessa formação. Acredito que talvez alguns até já tenham participado. Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele te deu de anunciar a pregação. E deixa eu abrir aqui um parêntese para dizer uma coisa. Quando você for chamado para pregar, pregue, prepare-se, como se aquela fosse a sua última pregação. Porque quem nos garante que nós faremos outra? Quem nos garante se acordaremos vivos amanhã? Alguém tem essa certeza? Algum de vocês que está aqui nessa reunião virtual hoje tem certeza absoluta de que amanhã você estará aqui? Eu diria para vocês, por mim, eu não tenho certeza. Só Deus é que sabe da minha vida. Só Deus é que sabe do meu dia de amanhã. Então, quando eu sou convidado para pregar, eu agradeço muito a Deus porque talvez aquela seja a última oportunidade que Ele está me dando de pregar. E por isso eu faço o meu esforço máximo. Quem sou eu para falar de esforço para as pessoas que Deus me disse, me falou, que são esforçadas e muito esforçadas como vocês? Eu sou bastante esforçado, mas eu creio firmemente na revelação que Deus me deu de que vocês são esforçados, de que vocês são pessoas aguerridas, que batalham, que lutam, que fazem todo o seu esforço em muitas coisas na vida, em prol da família, em prol do trabalho e, sobretudo, em prol da pregação da palavra. Então, agradecer, orar, dizer para o Senhor, Senhor, eu estou aberto. Não quero construir essa pregação sozinho. Não quero construir essa pregação com aquilo que eu sei. Não quero construir essa pregação com aquilo que é da minha inteligência humana. Eu quero construir essa pregação com aquilo que o Senhor vai me inspirar. Depois, mergulhar na palavra. Ler muitas vezes. Pode ser um versículo, pode ser 2, pode ser 5, pode ser 10. Eu não sei quantos versículos é a palavra da sua pregação. Seja quantos forem, leia-os muitas vezes. Veja o contexto dessa passagem bíblica. Leia, estude, procure saber. Lê uma palavra que não conhece, pergunte, pesquise, vá ao sacerdote da sua paróquia. Padre, eu vou pregar essa passagem, eu não sei o que isso quer dizer, o senhor pode me ajudar? Ou então tenha na sua casa, se for possível, se você puder, um bom dicionário bíblico. Um dicionário bíblico onde você possa pesquisar, fazer as suas pesquisas. Eu indico para vocês um que é o que eu uso já há muito tempo, que é esse aqui, Dicionário Enciclopédico da Bíblia. Ele é uma coedição com a Loyola, com as Paulinas, com a Paulus, com a Academia Cristã. É um excelente dicionário. Ele não só é dicionário, mas ele é enciclopédia, que ajuda muito quando você, por exemplo, pega uma palavra... Vou pegar aqui um exemplo.
anátema, que é uma palavra que é dita na carta do apóstolo Paulo, anátema. O que é anátema? Se eu for ao dicionário, eu vou encontrar o sentido literal na língua portuguesa. Mas o que quer dizer a palavra anátema no contexto bíblico? Venho ao dicionário bíblico e ele vai me ajudar. São, irmãos, assim, são dicas, tá? Não estou dizendo que são regras e que você tem que fazer isso em toda a pregação. Estou tentando, de alguma forma, trazer aqui ideias, elucidações para ajudá-los quando vocês estiverem se preparando. Preparar um bom roteiro, ter um papel em mão, ou um papel, ou através de um meio virtual, talvez você queira preparar o seu roteiro no seu tablet, no seu iPad, enfim. Mas preparar, ter por escrito, saber onde você vai começar, o que você vai fazer no meio, o que você vai fazer ao final, ter um direcionamento para você se guiar. Não é porque você vai ficar lendo aquilo, não é porque você está preso àquilo, é apenas um mapa com tópicos. O que eu vou seguindo? Eu vou falar isso, depois eu vou falar sobre isso, depois eu vou abordar isso, depois eu vou citar isso, depois eu vou contar essa história, depois eu vou citar esse exemplo. Sabe, tópicos para você ir se direcionando. E como eu disse, quando vocês participarem da formação da Apostila 2, vocês vão ver que a gente tem ensinado aqui no Brasil 3 maneiras diferentes de se preparar roteiro. Roteiro a partir da análise narrativa, roteiro a partir do tema e roteiro a partir da Lexio Divina. São as 3 maneiras como a gente ensina na formação teórica e prática da preparação dos roteiros. Por último, a preparação espiritual. A oração, o jejum, a penitência, abrir mão de alguma coisa em prol daquela pregação, em benefício daquela pregação, alguma coisa que você gosta muito de fazer. Senhor, eu vou fazer uma penitência, eu não vou fazer isso, em penitência para preparar, para mortificar o meu corpo, para me preparar bem para essa pregação. E no dia de pregar, irmãos, ore, reze o terço, peça a proteção do Senhor, prepare-se bem em oração. Antes de pregar, se for possível, vá ao sacrário, coloque-se de joelho diante de Jesus sacramentado, diga, Senhor, a obra é tua, a palavra é tua, a pregação é tua, eu sou apenas um instrumento teu, Senhor. Usa-me, envia teu Espírito sobre mim. E quando for pregar, quando você estiver lá de pé, no ambão, ou na frente daquela assembleia, seja um instrumento de Deus. Abre o seu coração, abre a sua mente, use o seu roteiro, claro, porque também o roteiro foi inspirado pelo Espírito Santo. Use o seu roteiro e pregue com alegria, com sorriso no rosto, com confiança de que você não anuncia uma palavra qualquer, você anuncia a palavra de Deus. E ali há muitos corações sedentos, ansiosos por beber, por conhecer dessa palavra maravilhosa. Eu peço, irmãos, peço ao Espírito Santo, peço a Deus, que essas pequenas dicas, que essas simples dicas dessa pequena conversa que nós tivemos sobre essa passagem. Eu queria terminar voltando ao que nos diz o livro do Eclesiástico. Cumpri vossa tarefa antes que o tempo passe, e, no devido momento, ele vos dará a recompensa. A tarefa é pregar. O tempo que vai passar é o tempo de preparação que você tem entre o dia que você foi chamado e o dia de pregar, e a pregação em si. Cumpri a vossa tarefa. Nós vimos aqui alguns elementos que podem nos ajudar a cumprir bem a nossa tarefa. Dentro desse período de tempo, que talvez seja de um dia, talvez você seja chamado de última hora para pregar, não dá tempo de fazer isso tudo, foi um imprevisto, você só tem 1 hora para se preparar. Se você tem 1 hora, você tem muito. Dá para você fazer bastante coisa. Dá para você orar, dá para você ler o texto bíblico, dá para você arrumar rapidamente um papel e fazer pelo menos alguma anotação. Eu não sei quanto tempo Deus vai te dar para você cumprir essa tarefa de se preparar. Talvez vai ser 1 hora, talvez vai ser 1 dia, talvez serão 3 dias, talvez 5 dias, 1 semana, alguns meses, como o meu caso,
que eu partilhava com vocês hoje mais cedo. Eu não sei quanto tempo, mas eu sei que a gente precisa cumprir e precisa cumprir bem. Precisa de todo o nosso coração dedicar-se, 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 esforçar-se, 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 esforçar-se e esforçar-se. E quando você estiver muito cansado de se esforçar, esforçar mais um pouco. E quando você achar que você chegou à exaustão, não aguento mais ler, não aguento mais estudar, esforçar mais um pouco, orar mais um pouco, penitenciar-se mais um pouco, clamando a intercessão do querido São Jerônimo. O Papa Francisco, vocês vão ver na carta, ele chama São Jerônimo de a Biblioteca de Cristo, porque São Jerônimo era um homem que amava estar entre os livros da Bíblia, amava ler os livros da Bíblia, era um profundo apaixonado pela Escritura, tanto que ele era um apaixonado por ler a Sagrada Escritura, que ele mesmo, São Jerônimo, tem duas frases muito interessantes, e com elas eu quero terminar para nós orarmos. Ele diz assim, São Jerônimo: lede com muita frequência as divinas Escrituras. Aliás, que o livro sagrado nunca seja deposto de vossas mãos. Ou seja, que a Bíblia sempre esteja na sua mão e que você sempre esteja lendo a Sagrada Escritura. E uma outra frase, e essa talvez vocês conheçam, que é uma obra-prima de São Jerônimo. Ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Nós queremos pedir ao Espírito Santo que ele nos dê a graça, que ele nos dê a bênção, de nós, no período de tempo que o Senhor nos conceder, para preparar a nossa pregação, desde aquele dia em que nós fomos chamados até o dia de pregar, que o Senhor nos dê a graça de sermos muito esforçados enquanto o tempo passa. De nos dedicarmos a ler a palavra, a estudar a palavra, a olhar o contexto bíblico, a estar em oração, a me abrir, a escutar, Senhor, a tua voz. Nós te pedimos, vem Espírito Santo, venha nos auxiliar, Espírito Santo, venha nos auxiliar na escuta, venha nos auxiliar na oração, venha nos auxiliar no nosso jejum, na nossa penitência, venha nos auxiliar, Espírito Santo, esclarecendo aquilo que intelectualmente a gente não consegue entender, aquela passagem, aquela palavra, o que se quis dizer com aquilo. Venha, Espírito Santo, iluminar o que as notas de rodapé dizem. Vem, Espírito Santo, iluminar o contexto do livro, que a gente pode recorrer na própria Sagrada Escritura para entender o que o contexto daquele livro quer nos dizer, qual é a história que ele nos conta, qual é a mensagem que ele nos traz. Tudo isso, Espírito Santo, nós te pedimos, não para benefício nosso, não para benefício próprio, para o meu benefício, mas como ministério que somos. E ministério significa serviço. Ministério significa colocar-se à disposição do outro. Ministério significa dispor-se para o outro. Espírito Santo, nós te pedimos tudo isso para que os corações dos nossos irmãos sejam alcançados pela tua palavra quando nós pregarmos. Não para nós, não para a nossa glória, não para a nossa fama, não aplausos para nós, Senhor, não. Nós renunciamos a todo tipo de convencimento, nós renunciamos a todo tipo de vanglória, nós renunciamos a todo tipo de aplauso à nossa pessoa. Nós queremos que a pessoa aplaudida sejas tu, Senhor. Nós queremos, Espírito Santo, que a tua ação fecunda, poderosa no coração das pessoas seja de fato o que vai levar as pessoas a se tornarem apaixonadas por Jesus, a quererem se converter, a quererem mudar de vida e a não desejarem outra coisa na sua vida, Jesus, a não ser a tua presença, a não ser o teu amor, a não ser a tua graça, a não ser a tua bondade. Que São Jerônimo interceda por cada um de nós a sermos pessoas apaixonadas pela Sagrada Escritura, a sermos homens e mulheres leitores e leitoras
da Sagrada Escritura, leitores diários, mesmo que a gente muitas vezes leia e não entenda, mas que nós sejamos leitores diários da Sagrada Escritura para um benefício maior, a salvação das almas. Tudo isso pedimos também pela intercessão da nossa Mãe Santíssima, Maria de Deus, Maria nossa, nossa querida Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém e amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Jerônimo, rogai por nós.